O que era para ser apenas um debate amigável sobre futebol e política acabou se tornando um dos maiores confrontos já vistos na TV aberta. Bolsonaro foi convidado para um programa especial para debater com Walter Casagrande, ex-jogador da seleção brasileira e comentarista esportivo, conhecido por seus ataques constantes à direita e por sua visão progressista sobre a sociedade e o esporte. A ideia parecia simples: colocar um ex-jogador com forte influência popular contra um ex-presidente conservador e fazê-lo parecer inexperiente. Criar um ambiente hostil para Bolsonaro, com uma plateia preparada para vaiá-lo e uma mídia ansiosa para ver sua derrota. A intenção era desmoralizar a direita, ligando o conservadorismo a um passado retrógrado no futebol e na sociedade. Mas o que ninguém esperava era que Bolsonaro não apenas resistiria ao ataque, como viraria o jogo completamente. O que deveria ser um massacre contra Bolsonaro acabou sendo um desastre para Casagrande. A plateia, que começou o programa rindo, terminou em silêncio absoluto. E agora, você vai assistir ao momento exato em que Bolsonaro destruiu Walter Casagrande na TV ao vivo e expôs toda a hipocrisia da esquerda esportiva. O estúdio estava lotado. As câmeras captavam os detalhes do cenário moderno, com telões exibindo imagens do futebol brasileiro ao longo das décadas. No centro, 2 cadeiras estrategicamente posicionadas eram separadas por uma mesa de vidro, simbolizando um duelo de ideias. A plateia estava nitidamente inclinada a favor de Casagrande. O público era formado majoritariamente por jornalistas esportivos, comentaristas progressistas e alguns influenciadores que já demonstravam seu desdém pelo convidado conservador. A trilha sonora animada deu lugar ao silêncio quando o apresentador entrou no palco com um sorriso confiante. Senhoras e senhores, hoje teremos um embate inédito na televisão brasileira. De um lado, Walter Casagrande, ex-jogador da seleção brasileira, um dos maiores comentaristas esportivos do país e um grande crítico das injustiças sociais dentro e fora dos gramados. A plateia explodiu em aplausos. Casagrande entrou no palco com passos lentos e postura descontraída, segurando o microfone com uma mão e acenando para o público com a outra. Ele estava claramente confortável. O programa era seu território. O apresentador então virou-se para o outro lado. E do outro, temos Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, um dos maiores representantes da nova direita no país, defensor do conservadorismo e da liberdade econômica. Dessa vez, os aplausos vieram misturados com algumas vaias. Bolsonaro entrou com passos firmes, postura ereta e expressão tranquila. Vestia um blazer escuro e uma camisa social clara, contrastando com o visual mais despojado de Casagrande, que usava uma jaqueta de couro e uma camiseta preta. Os dois se cumprimentaram com um aperto de mão seco. O apresentador abriu o debate. Bolsonaro, recentemente tem circulado muito nas redes sociais um tal de Manual do Patriota Cristão. Esse livro já tem milhões de exemplares vendidos. Estão dizendo que ele revela segredos sobre o PT, o STF e até sobre as grandes mídias. Você acredita mesmo nessas coisas? Ou será que isso é apenas mais uma teoria da conspiração da direita? A plateia aplaudiu com empolgação, alguns com sorrisos maldosos. Estavam ansiosos para ver como ele sairia dessa. Esse livro está incomodando justamente porque mostra aquilo que vocês escondem. Ele escancara as manobras da esquerda, revela como a mídia manipula as notícias e ensina o povo a não cair mais nas armadilhas que vocês fazem todos os dias aqui na mídia. E mais, ele também alerta sobre como vocês estão atacando os valores da família e tentando tirar Deus das nossas casas com seus programas.
Todos na plateia ficaram paralisados. Será que aquilo era verdade? Mas o apresentador continuou. Esse livro realmente está viralizando, mas muita gente tem dúvidas sobre o que realmente há lá dentro. Será que as pessoas não estão cansadas de tentar desmascarar algo que não existe? A plateia aplaudiu mais uma vez, mas Bolsonaro respondeu de imediato. As pessoas estão cansadas de não serem respeitadas, de serem manipuladas pela mídia e da corrupção que está afundando esse país. E é por isso que o povo está acordando. Quem quiser saber a verdade que vocês tanto escondem, o link para baixar o Manual do Patriota Cristão estará no primeiro comentário fixado deste vídeo. Leiam e tirem suas próprias conclusões. Então, o apresentador se virou para Casagrande. Casagrande, você sempre foi um crítico do conservadorismo dentro do futebol e da política. Como vê essa ascensão da nova direita entre os jovens? Casagrande pegou o microfone e sorriu de canto, como se já soubesse exatamente o que dizer. Olha, eu acho preocupante. O futebol sempre foi um esporte popular do povo, e o que estamos vendo hoje é um grupo que quer trazer ideias elitistas e excludentes. Querem transformar um esporte democrático em um palanque político para a direita. Isso é um retrocesso. A plateia explodiu em aplausos. Casagrande falava com confiança, sabendo que a plateia estava do seu lado. Ele fez uma pausa dramática antes de continuar. O futebol me ensinou que quem joga sozinho nunca ganha. Quem não entende isso, não entende o Brasil. O conservadorismo quer pregar que cada um lute por si só, sem trabalho em equipe, sem olhar para o próximo. Esse individualismo destrói o espírito do esporte e do país. Os aplausos ficaram ainda mais intensos. Bolsonaro manteve a calma. Pegou o microfone, esperou os aplausos cessaram e respondeu com tranquilidade. Casagrande, eu entendo sua preocupação. Mas sabe o que me chama a atenção? Você diz que a direita prega o individualismo, mas quem está sempre dividindo o povo entre opressores e oprimidos é a esquerda. Quem quer separar pessoas por raça, gênero e classe social são vocês. A plateia, que antes ria e aplaudia, agora estava mais contida. Casagrande estreitou os olhos, percebendo que Bolsonaro não seria um alvo fácil. O ex-presidente prosseguiu. E mais, você fala que o futebol ensina sobre trabalho em equipe, mas eu te pergunto, a esquerda está realmente jogando em equipe pelo Brasil? Porque o que eu vejo é uma militância que só torce contra. Se um governo conservador entre, vocês fazem de tudo para que ele fracasse, mesmo que isso prejudique o país inteiro. Isso é jogo limpo? Alguns aplaudiram discretamente, outros apenas observavam, percebendo que Bolsonaro estava devolvendo os ataques com a mesma intensidade. Casagrande sorriu, mas sua postura já não era tão descontraída. Então quer dizer que a culpa da crise no Brasil é da esquerda? Não é das políticas que colocaram os mais pobres para trabalhar sem direito nenhum? Se o futebol me ensinou algo, é que sem igualdade de oportunidades, o jogo nunca será justo. A plateia voltou a aplaudir. Bolsonaro, sem pressa, ajeitou o microfone na mão e rebateu. Engraçado você falar de igualdade de oportunidades, Casagrande, porque eu nunca vi vocês da esquerda incentivarem o mérito. Vocês preferem ensinar as pessoas a se confirmarem, a se sentirem vítimas, a dependerem do governo. Se um jovem talentoso quer crescer sem depender do Estado, vocês chamam isso de elitismo. O estúdio ficou em silêncio por um segundo. O apresentador percebeu que o debate estava ficando mais intenso do que o esperado. Presidente, o senhor acha que o futebol reflete o modelo de sociedade que vocês defendem? Bolsonaro sorriu de leve. Eu acho que o futebol reflete algo que a esquerda não quer admitir,
que o talento e o esforço são mais importantes do que qualquer narrativa política. O silêncio na plateia foi absoluto, mas isso era apenas o começo. Casagrande cruzou os braços, inclinou-se levemente para a frente e tentou recuperar o controle da conversa. Bolsonaro, eu joguei futebol a vida inteira e vi de perto a realidade do povo. Sei o que é vir de baixo, sei o que é lutar sem privilégios. O que me incomoda é ver gente que nasceu em berço de ouro dizendo que qualquer um pode vencer se se esforçar. Isso simplesmente não é verdade. A plateia aplaudiu e assobiou. O ex-jogador usava sua própria história como argumento para pintar Bolsonaro como alguém desconectado da realidade. Bolsonaro sorriu de canto, como se já esperasse exatamente esse ataque. Pegou o microfone e respondeu com calma. Casagrande, eu acho curioso você falar em privilégio quando você mesmo é a prova viva de que a esquerda está errada. Você saiu da periferia, trabalhou duro, se dedicou e virou um dos maiores jogadores do país. Você chegou lá porque teve mérito, porque acreditou em si mesmo. A reação do público foi imediata. Alguns aplaudiram, outros murmuraram, desconfortáveis. Casagrande estreitou os olhos. Ele não esperava que Bolsonaro usasse sua própria trajetória contra ele. O ex-presidente continuou. O que a esquerda faz é dizer que ninguém pode vencer sozinho, que o sistema é sempre culpado, que ninguém deve sequer tentar subir sem depender do Estado. Mas, Casagrande, você não precisou do governo para virar um craque. Você fez isso porque acreditou no seu próprio potencial. O ex-jogador tentou interromper, mas Bolsonaro continuou. Agora me diga, se você fosse um jovem hoje, ouvindo a esquerda falar, você teria acreditado em você mesmo, ou teria desistido antes de tentar porque disseram que o sistema não deixa ninguém vencer? A plateia ficou em silêncio por alguns segundos. Casagrande respirou fundo e tentou recuperar o controle. Bolsonaro, eu não estou dizendo que ninguém pode vencer. O problema é que a direita usa exceções para justificar a regra. Eu fui um caso entre milhares que não conseguiram. O futebol me salvou, mas e aqueles que nunca tiveram essa chance? O que vocês oferecem a eles? A plateia vibrou, como se Casagrande tivesse encontrado um contra-ataque. Mas Bolsonaro não hesitou. O que nós oferecemos? Liberdade, oportunidade real. Um país onde as pessoas não precisam do Estado para viver. Você fala como se o Brasil fosse condenado à miséria, mas o que nos prende nisso não é o mercado, é a mentalidade derrotista que vocês impõem. Casagrande balançou a cabeça, riu de leve e tentou usar uma nova estratégia. Presidente, você fala de liberdade, mas o que a gente vê na direita são políticos querendo censurar professores, querendo impor valores morais, querendo dizer como cada um deve viver sua vida. Isso é liberdade ou controle? A plateia voltou a aplaudir. Dessa vez, até mesmo o apresentador olhou para Bolsonaro, esperando a resposta. O ex-presidente pegou o microfone, olhou diretamente para Casagrande e respondeu com tranquilidade. É engraçado você falar de censura. Pelo que eu vejo, quem cancela, quem boicota, quem demite jornalistas por pensarem diferente, são vocês. Quando um conservador diz o que pensa, chamam de discurso de ódio. Mas, quando um progressista impõe uma narrativa, chamam de educação. A plateia reagiu de imediato. Casagrande ficou sério. Bolsonaro não parou. Se tem alguém impondo valores, Casagrande, são vocês. Vocês querem que todos pensem igual, falam igual, ajam igual. E se alguém ousa discordar, chamam de intolerante. Casagrande pegou o microfone rapidamente, tentando recuperar o debate. Você fala em liberdade de expressão,
Mas, quando um jogador de futebol se posiciona contra o governo de direita, ele é atacado, é xingado, é chamado de militante. Isso não é censura também? Bolsonaro sorriu. Casagrande, você realmente acha que um jogador progressista sofre na mídia? Quem são os atletas que perdem patrocínios, que são proibidos de falar, que são chamados de fascistas só porque ousaram dizer que são conservadores? O público murmurou de novo. Casagrande respirou fundo. Bolsonaro não parava de pressioná-lo. Quando um artista ou um atleta defende a esquerda, ganha palanque, ganha manchetes, ganha aplausos. Mas quando um jogador diz que tem valores conservadores, a mídia destrói a carreira dele. Isso é liberdade, Casagrande. O estúdio estava em choque. Casagrande tentou sorrir, mas já não tinha a mesma confiança em seu rosto. O debate estava começando a mudar de lado. Bolsonaro estava virando o jogo. Claramente desconfortável. O que começou como um embate que Casagrande parecia dominar, agora se tornava um cenário completamente diferente. Bolsonaro não estava apenas resistindo, ele estava ganhando. O ex-jogador tentou recuperar a compostura, ajeitou o microfone e lançou um novo ataque. Bolsonaro, o senhor fala muito sobre liberdade e meritocracia. Mas me responde uma coisa. Como alguém que nasce na favela pode competir com alguém que nasceu em um bairro rico? No futebol, um jogador de talento pode ser descoberto, mas e na sociedade? Como um jovem pobre pode competir se não tem nem as mesmas condições mínimas? A plateia explodiu em aplausos. Casagrande tentava usar a desigualdade estrutural como argumento, trazendo uma questão emocional ao debate. Bolsonaro, tranquilo como sempre, pegou o microfone e respondeu com firmeza. Casagrande, eu acho curioso você dizer isso porque, no futebol, quem tem talento cresce. Não importa onde nasceu, se teve privilégios ou não. Quando alguém se dedica, ele chega longe. Você mesmo é a prova disso. A plateia murmurou. Casagrande tentou interromper, mas Bolsonaro continuou. Você acha que alguém como Pelé, Romário, Ronaldo Fenômeno, ou até mesmo você, precisou de um programa social para ser reconhecido? Ou eles venceram porque trabalharam duro, treinaram e buscaram o melhor? O silêncio no estúdio foi imediato. Casagrande não respondeu de imediato. Ele sabia que Bolsonaro tinha tocado em um ponto delicado. Bolsonaro não parou. O problema não é que um garoto da periferia não possa competir. O problema é que vocês ensinam ele a acreditar que nunca pode vencer. Desde pequeno, dizem que o sistema é injusto, que ele não deve nem tentar, que a única saída dele é depender do governo. Isso não é dar oportunidade. Isso é ensinar a desistir antes mesmo de jogar. A reação foi intensa. Alguns gritavam em apoio, outros apenas murmuravam. Casagrande tentou partir para o ataque. Presidente, você defende um sistema que explora os mais pobres. Você fala de liberdade, mas a direita sempre foi contra políticas sociais, sempre defendeu a elite. O senhor quer um Brasil onde só os ricos vençam? A plateia voltou a aplaudir, mas Bolsonaro já esperava esse ataque. Ele sorriu de canto e respondeu sem hesitar. Casagrande, me responde uma coisa. Quem está no poder há décadas? Quem comanda a cultura, a mídia, a educação, o entretenimento? Se a esquerda sempre esteve no comando, por que o povo continua pobre? O estúdio ficou em silêncio. Casagrande arregalou os olhos por um instante, como se não esperasse essa pergunta. Bolsonaro continuou com a mesma firmeza. Vocês governaram por anos e prometeram que os pobres iam melhorar. Mas o que aconteceu? O que vemos hoje são pessoas ainda mais dependentes do governo, escolas ainda piores e o povo mais refém do Estado do que nunca.
A plateia ficou dividida. Alguns começaram a refletir, enquanto outros ainda tentavam apoiar Casagrande. O ex-jogador respirou fundo e tentou apelar para a emoção. Bolsonaro, eu joguei futebol e vi gente morrer de fome, gente sem casa, sem nada. O senhor acha que essas pessoas simplesmente não se esforçaram o suficiente? O futebol me ensinou que, às vezes, você pode dar o seu melhor e, ainda assim, perder. A plateia vibrou. Dessa vez, até o apresentador olhou para Bolsonaro, esperando sua resposta. O ex-presidente pegou o microfone, fez uma breve pausa, olhou diretamente para Casagrande e respondeu de forma ainda mais firme. O futebol também me ensinou uma coisa, Casagrande. Os que vencem são aqueles que nunca param de lutar. O que não dá é para ensinar as pessoas a desistirem e aceitarem que são vítimas para sempre. O estúdio ficou em silêncio. Casagrande tentou sorrir, mas já não tinha a mesma confiança em seu rosto. O ex-jogador olhou para a plateia, mas percebeu que o apoio já não era mais absoluto. O debate estava mudando de lado. Bolsonaro estava vencendo, e o golpe final ainda estava por vir. Casagrande mexia os dedos impacientemente sobre a mesa, como se buscasse desesperadamente um argumento forte para recuperar o debate. Mas qualquer tentativa parecia inútil. Bolsonaro dominava a discussão, e agora até mesmo a plateia percebia isso. O apresentador, percebendo que Casagrande estava encurralado, tentou suavizar o clima. Bom, tivemos aqui um debate intenso sobre futebol, política e sociedade. Casagrande, gostaria de fazer suas considerações finais? O ex-jogador respirou fundo, pegou o microfone e tentou recuperar pelo menos um pouco da autoridade perdida. Olha, eu acho que a gente precisa continuar debatendo o Brasil. Não podemos deixar a desigualdade crescer nem permitir que o esporte e a política sejam usados para dividir o país. A plateia aplaudiu, mas sem o mesmo entusiasmo do início. O apresentador então olhou para Bolsonaro. Presidente, suas considerações finais. Bolsonaro pegou o microfone com tranquilidade, olhou diretamente para a plateia e não perdeu a chance de dar o golpe final. Concordo com Casagrande quando ele diz que o Brasil precisa de união, mas a união só existe quando há espaço para todas as vozes. O que não dá mais é para chamar de democracia um sistema onde só uma visão política pode ser dita. A plateia ficou em silêncio por um momento. Bolsonaro continuou. O futebol me ensinou que o jogo só é justo quando ninguém trapaceia. E hoje, o que vemos é um time que quer monopolizar o apito, o campo e até decidir quem pode ou não jogar. Mas o povo acordou e está exigindo um jogo limpo. Dessa vez, os aplausos foram para Bolsonaro. Casagrande não conseguiu esconder a frustração. Ele não venceu o debate. O apresentador, percebendo que o desfecho não foi favorável ao ex-jogador, rapidamente encerrou o programa. Mas o estrago já estava feito. O vídeo do debate viralizou imediatamente. As redes sociais foram tomadas por cortes da discussão e a repercussão foi avassaladora. Jornalistas progressistas tentaram minimizar a derrota de Casagrande, dizendo que Bolsonaro usou falas populistas e frases de efeito. Mas os vídeos falam por si. Casagrande foi confrontado e não teve respostas. O que deveria ser um debate fácil para desmoralizar Bolsonaro acabou se tornando um desastre para a esquerda esportiva, e milhões de brasileiros perceberam a verdade. Agora, eu quero saber de você. O que achou desse embate? Quem venceu esse debate?
Deixe sua opinião nos comentários. E claro, se gostou do vídeo, já deixou o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse.